Movimento Resgate da Cidadania, um programa com o apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui, Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, Liga dos Direitos Humanos e Fator Brasil, além do jornal Felicidade, jornal Dance News e do Circuito Carioca do nosso amigo Max Figueiredo. Vamos começar hoje, mas é interessantíssimo hoje, hein? Camareira que limpava instalações de motel receberá adicional de insalubridade em grau máximo. Isso é interessante, olha só. Uma auxiliar de serviços gerais que trabalhava na limpeza das instalações de um motel conseguiu obter na Justiça do Trabalho o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo. Ou seja, você que trabalha em motel, fica na atenção que isso é um tema bem diferente, tá? Porque o trabalho dessa limpeza dos quartos de motéis foi equiparado à coleta de lixo urbano. É como se estivesse trabalhando com lixo. Isso aí foi decidido pela juíza Cláudia Eunice Rodrigues, na 4ª Vara do Trabalho de Betim, lá em Minas Gerais. Embora a perícia tenha afastado a caracterização de insalubridade ao fundamento da ausência de enquadramento legal, a juíza considerou aplicável o disposto no anexo 14 da NR15 da portaria do MTE 3214/78. Vamos tentar falar de outra forma. Vamos lá. Olha, se tratando de local com grande circulação e rotatividade de pessoas, a higienização de apartamentos e suítes com recolhimento do lixo deixado pelos clientes, nos quais, ou entre os quais, havia inclusive preservativos usados, equipara-se a coleta de lixo urbano previsto pela citada norma regulamentadora. Tá? Ou seja, a menina trabalhava como auxiliar de serviços gerais, limpava o quarto de motel. Entrava lá no quarto de motel e encontrava camisinha jogada no chão, cueca pendurada, largada, não sei, às vezes pede cueca, pede tanta coisa dentro desses motéis. E ela ajuizou uma reclamação trabalhista querendo o adicional de insalubridade no grau máximo. Não existe uma norma que regulamente exatamente essa situação. Mas a juíza Cláudia Eunice Rodrigues, ela entendeu que seria a mesma coisa daquele que trabalha com lixo, que é o grau máximo, efetivamente, de insalubridade. Agora, vamos lá, olha. O laudo pericial registrou que as atividades habituais da reclamante era a limpeza dos quartos, corredores e banheiros com auxílio de produtos de limpeza. Por sua vez, o advogado do réu afirmou em depoimento que no estabelecimento há 9 suítes e 17 apartamentos. Ele apontou que a trabalhadora fazia a limpeza das suítes dos apartamentos, inclusive de banheiras. A rotatividade era de 40 a 50 clientes por dia. Poxa, vamos pensar o seguinte, ela todos os dias estava retirando as impurezas, ou seja, o lixo, ou limpando quartos em que havia de tudo lá dentro. Tinha contato, inclusive, com preservativos usados, tá? Então, a julgadora lembrou que a súmula 448 do TST garantiu o pagamento do adicional de insalubridade de grau máximo aos que prestam serviço de higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo. Tá? O motel acabou sendo condenado ao pagamento adicional de insalubridade de grau máximo, com reflexo sobre o salário mínimo legal, e nas férias, com acréscimo de 1/3, mais 13º salário, fundo de garantia, com multa de 40%. Tá? A minha pergunta aqui é a seguinte, esse julgado, ele fala de atividades de grande circulação, ou seja, um motel com grande circulação. Bem, é nosso entendimento que, ainda que seja de pequena circulação, o grau adicional de insalubridade tem que ser o grau máximo, porque ninguém sabe
ainda que seja só um a ter utilizado aquele quarto de motel, tá? Ninguém sabe se portava alguma doença. Se fosse portador de alguma doença e a trabalhadora auxiliar de serviços gerais tivesse de entrar em contato com, ainda que usando luvas e por aí vai, mas em contato com os restos de uma noite de amor ou por aí vai, entende? Que às vezes isso aí pode derivar em uma doença, uma enfermidade, e às vezes ela pode atender até 40, 50 pessoas e nenhuma tem enfermidade nenhuma. Então aí não é o grande problema se é uma pessoa, 2 pessoas ou 48 pessoas ou 100 pessoas. Aí o caso é que existe a insalubridade, a trabalhadora das instalações de motel que faz limpeza, que é interessante também, a que faz a limpeza dos quartos, tá? Essa tem direito ao adicional de insalubridade de grau máximo. Se você tiver qualquer dúvida, ligue aí para nós, mande um e-mail, um WhatsApp, o Washington Ministro Pinto Machado, advogados associados, que nós vamos te ajudar nisso. Um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Sindicato de Jornalistas, Liga dos Direitos Humanos, Fator Brasil Assessoria Empresarial, Jornal Felicidade, Circuito Carioca, está todo mundo apoiando o nosso programa. Vamos lá. O tema hoje é um tema meio diferente, vamos dizer o seguinte, dessa forma, né? Mulher chamada de chata por empresa de telefonia será indenizada. Em primeiro lugar, vamos lá. Em primeiro lugar, tem mulher que é chata mesmo, mas também tem homem que é chato mesmo, quer dizer, é lá e cá. Então nem é mulher nem homem, ninguém pode se chamar de chato. Eu vou dizer o que aconteceu aqui, vocês vão me falar. Não é razoável que alguém seja ofendido por reclamar dos seus direitos. Já começa por aí. O juiz Clóvis Ricardo de Toledo Júnior, da 9ª Vara Civil de São Paulo, condenou uma empresa de telefonia a pagar R$15 mil de indenização por danos morais a uma cliente que teve o nome alterado para chata nos cadastros da companhia. O pessoal é mal mesmo, vocês veem que o pessoal é mal, tá? Sabe essas empresas de telefonia que ficam te ligando todos os dias? Então aquelas de cobrança te ligam 500 vezes. A não cobrança, aquelas outras que te ligam oferecendo serviços, ou até no domingo, 8 horas da manhã, já ligaram para minha casa para perguntar se não queria aumentar meu plano de minutos, não sei o quê, de gigas da minha internet de casa. Porra, 8 horas da manhã do domingo alguém ligar, pô, eu não sou chato não, eu mando para tudo que é lugar, sério mesmo. Pô, é o cúmulo isso, né? Enfim, mas vamos lá. Mas aí o que o pessoal fez? O pessoal lá da companhia. Ligava para a mulher pô, destratava. Ligava para a mulher destratava. A mulher chamava lá Cláudia de Oliveira Santos, não importa, não é um nome fictício, botaram Cláudia Chata de Oliveira Santos. Isso também não se faz não, gente, olha aí, ó. Então vamos lá, não faz sentido o que entendeu o juiz Clóvis Ricardo de Toledo. Não faz sentido que uma empresa concessionária de serviço público trate o seu cliente com tamanho de respeito. Claro, porque a empresa de telefonia ela tem uma concessão de serviço público. Tá? Isso é um serviço público. Como é um serviço público, que ela detém a concessão, tá? Ela tem que respeitar, independente de qualquer empresa tem que respeitar todo mundo, somente aquela concessionária do serviço público. Né? A empresa age com culpa em eligendo, ao contratar prepostos despreparados para o trato com os clientes. Vamos ver o que é isso aí, a culpa em eligendo. Opa, culpa em eligendo é no seguinte, a empresa, ela tem a culpa, não o dolo não, dolo é quando tem a vontade, culpa é quando não tem vontade, mas, enfim, por omissão até, ela, às vezes por omissão, por negligência, por imprudência, ela contrata pessoas, ou por precipitação, ela contrata pessoas que não deveria ter contratado. Então ela faz a seleção e coisa e tal, aí contrata, elege uma pessoa para trabalhar, por isso que é culpa em elegendo,
vem trabalhar aqui para ligar para as pessoas, ou para cobrar, ou para oferecer planos, e por aí vai. Aí a empresa, ela tem essa culpa em ter escolhido a pessoa errada, porque primeiro tem que ver se está preparada, né? Não pode ser assim, alguma ligam, você fala, não quero, e não me liga mais, e elas até te xingam. Tá? Já aconteceu comigo isso, é que eu não dou muita bola para essas coisas não. Tá, então vamos lá. Você quer a constatação das razões pelas quais a autora poderia ter sido qualificada de chata, como foi. E mesmo que fosse chata, é dever do preposto da empresa não tomar a questão como pessoal, mas sim uma decorrência do trabalho. Ou seja, ela até podia ser chata, tá? Mas eu não era a funcionária da empresa que ia chegar para ela e falar, tu é chata, mulher. Não, porque aí não é legal, aí não é legal, aí ofende, aí magoa, não é legal não. Na ação, a cliente narra que compareceu a uma loja de empresa de telefonia em um shopping de São Paulo para pedir uma alteração de um plano. Após ver que a alteração não foi feita, acessou o site da empresa quando encontrou os seguintes dizeres: olá, chata, bom dia, chata maior de todas. O pessoal botou no site da empresa isso, tá? Inconformada, ainda tentou entrar em contato com a empresa para resolver o problema. Mas a ofensa prosseguiu e seu acesso ao site foi interrompido. Cada vez que ela tentava acessar o site, via lá, sai daí, chata. Pô, cara, o que é isso? Perseguição. A mulher devia ser chata pra cacete, mas tá tudo bem, mas faz parte, tá? A cliente então recorreu ao judiciário pedindo indenização por danos morais, afirmando que se sentiu ofendida, e com toda razão, né? E que a situação lhe gerou muitos aborrecimentos. A ação foi implementada pelo advogado Filipe de Almeida Scolari, da Scolari Neto e Oliveira Filho, advogados. Ao analisar o pedido, o juiz deu razão à cliente, considerando que os fatos estão bem narrados e que a prova é clara sobre os acontecimentos. Assim, o juiz considerou que, diante do desconforto e do sofrimento, a mulher ficou sofrendo, ficou se sentindo desconfortável e sofrendo por ter sido considerada chata, ou de repente por alguém ter descoberto finalmente quem ela era. Não, mas isso é detalhe. Aí diz o seguinte, juiz: o dinheiro é uma forma capaz de aplacar os sentimentos negativos advindos da relação insatisfatória. Daí condenou a empresa a pagar 15 mil reais de indenização por danos morais. Ou seja, o juiz diz aí que é o seguinte, dá a grana para ela, que ela vai ficar contentinha, vai passar já o aborrecimento. De repente é uma verdade, né? Mas se você quiser alguma informação adicional, liga para nós, manda um WhatsApp, um e-mail, para Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados. Um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com o apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Sindicato de Jornalistas, Liga dos Direitos Humanos, Fator Brasil Assessoria Empresarial, Jornal Felicidade, Circuito Carioca, Dance News, uma porção de gente apoiando. Vamos falar de um caso que aconteceu com o nosso cinegrafista, cameraman, presidente do Circuito Carioca, que está aqui conosco. Ele estava comentando comigo. No domingo pela manhã, ele estava em casa quando telefonaram para ele, quer dizer, não foi nem para ele, foi o telefone que estava no nome da irmã dele, dizendo que iriam dali a pouco instalar uma internet, quer dizer, daquele upgrade, aumentar de 1 GB para 3 GB, aquela coisa que fazem. E ele informou a essa pessoa que ligou que não tinha solicitado nada. Aí a pessoa insistiu dizendo que sim. Então ele, pois não. Aí ele desliga, liga para a Oi, vamos dar nome aos bois aqui, foi com a Oi, e informa a Oi que estava acontecendo aquela situação no domingo de manhã.
A Oi informa que não tinha feito absolutamente nenhum registro de pedidos para um upgrade, para subir para 3 GB naquele endereço, na casa que lá estava constando. E então o nosso Max Figueiredo telefona para a polícia e diz, olha, está acontecendo uma situação assim. E a polícia, tudo bem, está ótimo, e não fala nada. Tá? E não fala nada. Dali a cerca de 1 hora, o Max já tinha avisado a portaria que não queria ninguém tendo acesso. Não era verdade. Dali a 1 hora, o porteiro chama e diz, olha, o doutor Max está aqui, o pessoal da Oi dizendo que tem uma ordem de serviço em mãos para subir ao seu apartamento para mudar o acesso aí à sua internet. Max então chama a polícia outra vez e diz, olha, eles estão agora na minha portaria. E a polícia, de uma forma muito ágil, rápida, célere, como é de costume, chegou 15 minutos depois, a pessoa ainda estava lá esperando para subir, e agarrou o indivíduo. Quando agarra o indivíduo, verificam que a ordem era falsa, que na realidade aquilo era um golpe ou uma tentativa de assalto. Tá? Eu estou colocando essa situação como uma situação real. E essa situação, sendo real, serve para que nós conversemos com você, que está nos vendo agora, para que você tenha muito cuidado com as pessoas que têm acesso à sua casa. Tenha cuidado em todos os sentidos, não é só quanto a Oi, não. Eu estou falando quanto a Oi, quanto ao pessoal de bombeiros, quanto à dedetização, uma série de empresas que dizem que, mas nós somos chamados, o porteiro às vezes permite que suba sem comunicar, principalmente em alguns prédios, atenção, hein? Alguns prédios, quando eles marcam, no dia tal vai ser dedetização no prédio inteiro. Quando você acha que naquele dia vai ser dedetização no prédio inteiro, o porteiro também está achando. E o ladrão também está achando. O ladrão, quando vê, aqui vai ter dedetização o dia inteiro, qual vai ser a empresa? Vai ser Inseto Bom. É Inseto Bom que vem? Ele bota o uniforme da Inseto Bom, daí diz, olha, nós somos da empresa da dedetização. O porteiro, coitado, acha que é verdade, porque foi comunicado que naquele dia iriam fazer dedetização no prédio. E permite o acesso dessa empresa, Inseto Bom, como podia ser inseto ruim, como podia ser qualquer coisa aí. E ao permitir isso, os assaltantes, os ladrões, através desse golpe, acabam chegando à sua casa, tá? E roubando tudo, rendendo as famílias, dentro de quarto, roubando tudo, enfim. E às vezes até machucando né? Então nós estamos só prevenindo, temos que prevenir porque isso é uma coisa que está acontecendo, é normal que aconteça, quer dizer, não é normal, seria normal, mas dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do município do Rio de Janeiro, está sendo muito normal. De maneira que fica na atenção e qualquer coisa, qualquer informação, pode ligar para a gente, mandar WhatsApp, e-mail, Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, e nós podemos te assessorar. Um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil e República Árabe Saharaui Democrática, Sindicato de Jornalistas, Liga dos Direitos Humanos, Fator Brasil Assessoria Empresarial, Jornal Felicidade, Circuito Carioca. Vamos lá, agora nós vamos falar de uma coisa que é triste, mas que ocorre o tempo todo. Depressão como doença incapacitante. Isso é interessante, essa matéria, porque talvez nós seres normais, comuns, enfim, nós não estejamos bem assim focados nessa doença chamada depressão. Quase 30% do povo do mundo, dos habitantes do mundo, sofrem de depressão.
Depressão é uma das piores doenças que existe, junto com a diabetes, que é silenciosa, junto com a pressão alta também. E a depressão é uma coisa que as pessoas não sabem e de repente estão deprimidas, tá? E isso aí afeta muito. Então nós vamos falar alguma coisa sobre depressão agora. Depressão pode ser caracterizada como distúrbio do humor que leva a persistente sensação de tristeza e perda de interesse. A pessoa começa a ficar deprimida, anda chateada com as coisas, aí o humor vai acabando, vai ficando triste, vai perdendo interesse em muita coisa. Tá? Tristeza persistente ou perda de interesse é característica de depressão grave, que acarreta uma ampla gama de problemas emocionais e físicos, os quais incluem a incapacidade de dormir ou a falta de concentração na execução de tarefas. Alteração do apetite, níveis de energia reduzidos, pensamentos suicidas também são observados. Tá? O tratamento básico é a psicoterapia com psicólogo ou psiquiatra formado. Né? São utilizados também medicamentos que agem sobre o desequilíbrio químico do cérebro, como por exemplo potentes antidepressivos, que também são úteis contra a depressão grave. Eu estou falando sobre isso por causa da depressão no trabalho. A depressão pode ter como origem o ambiente de trabalho, onde o empregado é submetido a pressões excessivas, cobranças de metas impossíveis e perseguições exageradas dos seus empregadores ou dos próprios colegas de trabalho. Aquela perseguição que sempre tem, o cara é chato, eu não quero conversar com ele, o cara é chato. 1, 2, 3, vai dentro de uma fábrica, cheio de gente trabalhando, tem essa porção uma porção de amigos, entre aspas, né? Não fala com o cara não, o cara é chato, pode acabar deixando a pessoa deprimida, né? Quando o trabalhador é diagnosticado com depressão, desde que o seu quadro clínico seja grave, torna-se viável o afastamento do trabalho para o recebimento de benefício por incapacidade decorrente de sua atividade profissional, bem como é possível pleitear indenização na Justiça do Trabalho quando a doença é desenvolvida por conta de alguma irregularidade na atitude do empregador ou no ambiente do trabalho. Isso é interessante, quer dizer, o cara está deprimido, o cara está em casa, está alegrinho, tá? Aí vai trabalhar, só em trabalhar ele já começa a ficar meio deprimido. Porra, tem que trabalhar. Algumas pessoas, né? Outras adoram ir para o trabalho. Mas quando ele chega, quando ele pensa, alguns quando pensam, pô, vou ter que ir para lá, enfrentar aquilo lá outra vez, blá, 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 cai num estado de depressão decorrente do ambiente de trabalho. Né? Qualquer doença profissional considerada adquirida ou desenvolvida em decorrência do exercício da atividade laboral realizada na empresa pode gerar um afastamento do trabalhador. Quando este afastamento supera 15 dias, tá, gera também o direito de obter algum benefício por incapacidade, como por exemplo auxílio-doença. Quer dizer, eu venho falando, eu comecei aqui essa conversa sobre depressão para chegar ao auxílio-doença. A concessão do benefício do auxílio-doença decorrente de doença profissional, tá, e do ambiente de trabalho, ou acidente de trabalho também, né? Bem como a aposentadoria por invalidez, está prevista na Lei 8213, de 91. E o fato gerador, a obtenção do benefício consiste na incapacidade total do trabalhador. É aquele caso do cara que diz, não aguento mais, hoje eu não vou trabalhar, não aguento ficar mais lá. Tá? E tem trabalhador que chega no ambiente de trabalho, chega lá e diz, não aguento ficar mais aqui, dá licença. Às vezes abre a porta, sai, bate a porta e vai embora. Tá? Primeiro que ele não pode ser demitido se isso acontecer. Tá? Porque na realidade ele está doente. O que ele tem que ser é suspenso, encaminhado, quer dizer, 15 dias por conta da empresa. A partir daí ele tem que ser encaminhado ao INSS para que se submeta a uma perícia e que ele possa ficar recebendo auxílio-doença enquanto está em tratamento. Eu estou falando isso porque existem várias formas de incapacidade, vamos dizer assim, fruto da depressão. Alguns chegam a ficar no estado que se trancam em casa, não querem tomar banho, não querem nada. Uns não gostam mesmo de tomar banho, mas outros ficam, em função da doença,
O cara fica num estado de depressão tal, tá? Que não aguenta, não entra nem no elevador, não quer sair, tem medo de gente. Quer dizer, tudo isso aí é um problema psiquiátrico, é uma depressão profunda. Isso é para ficar por conta do INSS. Isso gera um auxílio-doença. Então, não pensou, você trabalhador que no momento que você deu aquele piti, tá? Isso você vê, pô, aquele colega lá deu o maior piti, meu irmão, de repente saiu, jogou todos os papéis pro alto e foi embora, mandou todo mundo se catar. Não, o cara ficou doente. Tá? Mas não, eu não estou falando para você todo dia, olha, hoje eu tô com depressão, jogar tudo pro alto, xingar o teu chefe, não é nada disso não, estou falando esse estado depressivo, tá? Que o pessoal diz, o cara é bipolar. Não, ele não é bipolar não, é síndrome de pânico, são aquelas várias síndromes que se depreende ou decorrente da depressão, tá? A questão temporal da incapacidade define se o benefício será de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Quando a incapacidade do trabalhador é constatada pelo período do INSS como temporária, o benefício devido será o auxílio-doença, né? Agora, se a incapacidade constatada pelo período for permanente, aí o benefício passa a ser aposentadoria por invalidez. Quer dizer, a pessoa se torna inválida em função da depressão. Tá? Tem muita gente que fica doidão, por exemplo, isso é normal, super normal, ver estudantes que estão se preparando para o Enem, que vão entrando no estado, enfim, de depressão tão grande, de ansiedade, aquilo que acaba ficando até meio, enfim, com algum problema mental e, enfim, por uma série de problemas que isso ocorre. Isso ocorre em muitos estudantes, eu conheci alguns ao longo da vida que isso passou. Alguns chegam até, que já tem alguma tendência familiar, até a esquizofrenia, por aí vai, a desencadear um ataque, vamos dizer assim, ou um descontrole, aí, enfim, e surta, um surto esquizofrênico em função do estresse e da própria depressão, tá? O benefício do auxílio-doença, auxílio de acidente, é devido quando o segurado que esteja em gozo de auxílio-doença não consegue obter uma recuperação total, pois mesmo após a consolidação das lesões que deram ensejo à concessão do benefício do auxílio-doença, não consegue voltar a exercer a mesma atividade que realizava antes de se afastar do trabalho e é obrigado a passar por reabilitação profissional porque não mais poderá exercer a mesma atividade que outrora exercia. Vou falar em português mais claro. Você está na empresa, vai ficando deprimido, puta, sai, acaba, o psicólogo vem e diz, olha, você para aí 15 dias parado, depois você vai para o INSS, o cara diz, não, você vai ficar aí em auxílio aí durante algum tempo. Depois de algum tempo, tomando remédio, por aí vai, você volta para a empresa. Aí quando você chega na empresa, hipótese, tá? Você tinha uma função, era auxiliar de serviços gerais, tá? Aí, ou vou dizer, era chefe de caixa. Aí você já não consegue mais ser chefe de caixa porque você não consegue, por mais que tenha sido medicado, você já não consegue mais. A doença, a enfermidade te incapacitou. Aí quando ela te incapacita, ou você vai ser direcionado para outro cargo, outra função dentro da empresa, tá? Ou você vai ter que buscar uma aposentadoria por invalidez, se você for incapaz de qualquer outra atividade, qualquer uma, incapaz total, tá? O que vai definir se o beneficiário ele terá direito a um tipo de benefício ou outro, será a natureza. Se for acidentária ou previdenciária, é a relação que a doença do trabalhador teve com o seu afastamento do trabalho. Ou seja, ele ficou doente, ou ele fica doente em função dentro da empresa de um acidente, ou em função de uma depressão, aí já parte previdenciária, já não é mais acidentária. Ou seja, não houve um acidente para que ele fosse encaminhado no INSS. A depressão, sim, ele é encaminhado, ele vai ter o auxílio-doença, se for uma depressão que ele não possa
se curar, não tem como curar mais, aquela que o cara pega uma sinusite, pode ficar 2 anos dentro de casa. Tá? Eu conheço casos assim. Aí sim ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. E se você tiver alguma questão, alguma pergunta a respeito disso, ligue para o Washington Luiz Pinto Machado, está aí o nosso e-mail, WhatsApp, telefone. Nós vamos ter o maior prazer em falar com vocês, tá? Espero que você nunca passe por esse tipo de problema, que depressão é uma enfermidade, uma doença muito triste. De todas as doenças, talvez seja uma das mais tristes que existe. Um abraço. Movimento Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil República Árabe Saharaui, Sindicato de Jornalistas, Liga dos Direitos Humanos, Circuito Carioca, Fator Brasil Assessoria. Ó, eu agora que vou fazer uma denúncia que aconteceu comigo. A tal da empresa Oi, essa Oi, tá? Ela, no começo do ano passado, ela simplesmente deixou que o telefone na minha casa, tá, parasse de funcionar. Parou o telefone, parou a internet, fiquei eu com o meu telefone lá e todos os meses chegando na minha conta, chegar a conta. Um telefone começa com 2222 e a conta chegando. Aí eu contratei uma outra empresa, que até tem TV a cabo, foi a NET. Aí contratei, olha que loucura, gente, que loucura. Eu tinha um telefone 2262 que estava no meu escritório. Aí eu digo para a NET, e digo, olha, aquele 2222, por favor, passe esse 22, faça a portabilidade do 2222 para a NET e coloque lá internet e TV a cabo. Aí a NET, sim, nós vamos fazer. Aí a NET foi, em vez de transferir o 2222, transferiu o telefone do meu escritório, o 226289, por aí vai, do meu escritório para minha casa, botou a internet num outro telefone, eu acabei ficando sem um telefone do escritório, tá? E ainda sem um 2222, e pagando todos os meses, chegava na conta, tem que pagar. Aí um dia eu falei, não pago, eles mandaram meu nome para o SPC. Aí eu paguei. Claro, fui obrigado para não ficar com o nome sujo, entre aspas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou entrar com uma ação. Aí entrei com uma ação contra a Oi Face da Oi, para que ela me devolvesse o dinheiro que eu tinha pago, mais de um ano que eu tinha pago, e que colocasse o meu telefone que eu tinha só há 30 anos, tá, de volta para funcionar. Porque meus amigos todos conheciam esse telefone. Quando chega lá, o senhor juiz do Juizado de Pequenas Causas, Juizado de Pequenas Causas, Juizado Civil, aqui, ele dá uma sentença, primeiro que a Oi tentou, eu pago R$1.500 para você, referente ao que você pagou ao longo desse tempo. Não, mas isso eu já tinha pago. E meu dano moral? Não tem dano moral. Porra, você me deixa sem telefone 1 ano e meio e não há dano moral? Tá brincando comigo. Aí ele, eu falei para ele, eu não aceito esse acordo. Aí disse que não aceitava o acordo. Aí, muito bem, então juiz, eu vou julgar. Olha como o juiz julga. Não, ele não tem direito ao 222, não. O que ele quer é os 2262 de volta para o escritório dele. O juiz não entendeu que eu queria o meu 2222 na minha casa, como esteve durante 30 anos. Tá? Aí mandou que a Oi pegasse o 2262 e colocasse outra vez no meu escritório. Tá? Muito bem. Esse mês, agora, o que aconteceu? A Oi não transferiu o 2262 para o meu escritório e
acabou, zerou, liquidou com 2222 que eu tinha. Tá? Já não está nem me cobrando. Então, fiquei o seu 222, fiquei o seu 2262 aqui. Agora eu vou ter que acionar a NET, pelo erro dela, do 2262, e também a Oi por ter cortado o meu 222222, e também não ter instalado por determinação judicial. Tá? Mas isso tudo, vocês sabem por quê? Porque esse Brasil aqui está uma porcaria. O que está acontecendo aí não é o Brasil que é porcaria, está uma porcaria. O que está acontecendo aí é que vocês permitem, nós permitimos, vós permitis, eles permitem. Como é que é isso? Nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Que aconteça o que está acontecendo. Você tem Oi, TIM, Vivo e Claro, né? A Claro envolve a Embratel e a NET, a mesma coisa. Então você tem, na realidade, 4 empresas. O mercado pertence a 4 empresas. O dia que esse país simplesmente liberar, tá, toda essa parte de linha telefônica, de telefonia, de telecomunicação, acaba essa pouca vergonha. Tá? Acaba essa pouca vergonha. E faço outra crítica também. Não é só isso não, como também as televisões, os canais de televisão. Aqui, para você obter uma televisão, um canal de televisão, é caríssimo. Para você botar uma TV comunitária, é caríssimo. Para você botar uma antena aqui no teu bairro, para ter uma TV comunitária aqui do centro do Rio, ou do centro de Belfort, já não dão, só se tiver algum amigo, um deputado, não sei o quê, que consiga com Anatel, Embratel, Esquitel, enfim. Isso não é possível, gente. Libera geral. Pô, quem quiser botar, que coloque o seu canal de televisão à vontade, seu canal de rádio à vontade. Fica na mão de meia dúzia, e essa meia dúzia é que domina o mercado. E o pior é que essa justiça aqui do Rio de Janeiro, tá, está de uma maneira que eles lá, tudo o que acontece, ou você faz um acordo no juizado especial de pequenas causas, ou você faz um acordo, ou então eles dão a favor da concessionária. Se você não fizer um acordo, você já perdeu. Tá? E quando eles dão a favor do pobre, do consumidor, dão R$500, R$1.000, R$1.500, não passa disso. É uma vergonha. Eu acho que já deveria começar a modificar pela justiça. Tá? O cara ficou sem o telefone, como foi meu caso, há 1 ano e pouco, pô, então multa o outro de R$100.000, para ele não fazer com o outro. Não é que eu queira esse dinheiro, não, até doe para uma casa, eu dou esse dinheiro para a Santa Casa ou para quem for. Não estou preocupado com isso. A minha preocupação é, sim, que eles continuem a fazer, porque cada vez que ele é multado em R$500, R$1.000, ele vai continuar perpetrando isso. Isso vai se perpetuar, por quê? Porque quantas pessoas reclamam? 1, 2, 10, 15? E quantas pessoas continuam a pagar? Então, para eles, já tem 1.000 pessoas pagando R$250, opa, são 250 mil. 10 pessoas entraram, vou pagar 3.000, 2.000, R$1.000. Por 10 pessoas entraram R$1.000, são R$10.000. Eu ganho 250 mil, então vou continuar com a mesma prática. O dia que tiver um juiz aqui que tenha coragem, e que diga, vou te multar aqui em R$100.000, em 200 mil, e que a própria empresa tem que estar recorrendo, que cada vez que recorre tem que pagar custas caras, tá? Aí na hora que ela tivesse recorrer o tempo todo para não pagar 200 mil, para pagar só 3.000, 4.000, se ela recorresse 20, 40, 100, 500 vezes, rapidinho ela ia melhorar o serviço dele. Mas eu até aqui não estou vendo nenhum juiz aqui com muita coragem para fazer isso, tá? Olha, qualquer coisa dá uma ligada para nós, o Astro Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, o WhatsApp está aí, e-mail está aí. Quer fazer reclamação, reclama que é bom, tá? Um abraço. Resgate da Cidadania, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui, Democrática, o Sindicato dos Jornalistas, Liga dos Direitos Humanos,
Circuito Carioca, Fator Brasil Assessoria. Agora nós vamos falar algumas coisas, atenção, pessoal da União Estável, algumas coisas que você deve saber. Esse programa vai ser repetido na TV, ou seja, na TV Comunitária do Rio, é na sexta-feira, das 10 às 11, voltando no domingo, das 7 às 8. E na TV Baixada, que é o canal 2 da NET, tá, na Baixada, ele passa quase que todos os dias à tarde, das 6 às 7 da tarde, ele está passando, tá? Então, fica na atenção, você que não te conseguir gravar isso, tá? Que se você está no caso de união estável, tá? Primeiro que já está pecando, né? Tá na Bíblia que está pecando, porque, pô, como diz, né? Se você se abrasa muito, é melhor casar. Quer dizer, aquela história que está na Bíblia, que ó, é melhor ser casto, mas já que não consegue ser casto, tá? E se você se abrasa muito, é melhor então casar. Então, se você não casa, a união estável hoje é reconhecida como entidade familiar, hein? Então, já que é reconhecido como entidade familiar, eu vou falar algumas coisas sobre vamos dizer, união estável entre pessoas, não necessariamente do mesmo sexo, tá? Vamos lá. Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha não se confundem. A sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito. A partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. Vou falar em português não em juridiquês, advogadez, vou falar em português. Os princípios sobre a sucessão. O que é sucessão e o que é partilha? Você sucede uma pessoa de várias formas. Uma delas, principalmente, a principal é a morte. Tá? Então, na data que o cara morreu, acontece a sucessão. Tá? Então, o regime, o que vai acontecer, é na data que a pessoa morreu. Os herdeiros vão brigar de montão. Tá? Porque sempre é assim. Eu acho que Deus colocou a tal da sucessão aí no mundo, para os irmãos se matarem, para os primos, tios e por aí vai, avô com avó, avô com neto, por aí vai, que é uma briga só. Mas vamos lá. A partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. Isso é que é importante para nós. O que nós estamos falando de partilha? A união estável. Aí você resolve acabar com a união, não quero mais, eu tinha a união, mas agora pô, enjoei aí do homem, enjoei da mulher, ou enjoei do meu parceiro, da minha parceira, por aí vai, e quero partilhar os bens adquiridos durante a nossa união. Então vai ser da seguinte maneira: mas eu comprei um apartamento em dezembro de 2014, eu estava em união estável? Estava. Metade de cada um. Acabou. Metade de cada um, metade de cada um. E aí não, meu irmão, é no tempo da aquisição do bem. Tá? Adquiriu, mas eu adquiri um carro em março de 2015. Adquiriu? Estava na união estável? Estava. Era casado? Também não importa. Casado, união estável? Era. Então, resolveu separar? Metade para cada um. Entendeu isso? Então, na partilha, metade para cada um. Tá? Salvo uma situação. Se você, quando for fazer uma união estável, você vai ao cartório, declaramos que estamos em união estável, eu com a Maria, mas que os bens em caso de separação, cada um vai ficar com o que tiver no seu nome. Se você já tiver feito a certidão declaratória de união estável, indicando qual o regime, o que tiver no meu nome é meu, o que tiver no nome dela é dela. Aí não, a partilha nem se dá, porque já está no teu nome, já está no nome da outra pessoa, está tudo bem. Mas se não tiver colocado isso lá naquela declaração de união estável no cartório, metade, acabou.
Miti-miti, tá? Então já ficou a primeira dica aí, tá? A primeira dica. Vai fazer uma união estável? Antes de fazer, resolve aí, olha, com a pessoa, eu quero que o que seja meu é meu, o que é teu é teu. O que eu já tinha antes é meu, o que você tinha antes é teu, e por aí vai, entendeu? Vamos colocar a coisa bem clarinha aí para não confundir o regime de comunhões de bens universais, aquilo que engloba tudo. Vamos lá então, uma segunda dica. A coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Vocês entenderam essa? Coabitar não é copular, não. É coabitar. Habitar em conjunto. Habitar junto, um com o outro, não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Não. Não tem essa história, não. Você pode ter uma união estável com uma pessoa, mas não está morando dentro da casa dela. Eu tenho a minha casa, o outro tem a casa dele. Tá? Olha aí, ó. Eu e a Maria. Eu sempre digo Maria, como podia ser Joaquina, enfim, ou Lúcia, ou por aí vai. Olha, eu não quero morar na casa contigo. Maria, te amo loucamente. Eu vou ficar aqui na minha casa, você ficar na tua casa, mas, pô, nós estamos numa união estável. Eu não gostaria que você estivesse com outro homem, nem você gostaria que eu estivesse com outra mulher. Tá? Então, junto à sociedade, eu vou lá e apresento, pô, essa aqui é Maria, minha mulher. Tá? Eu chego lá do banco, ó, vou fazer uma conta conjunta. Faz uma conta conjunta. Tá? Olha só, vai pensando aí, eu fiz uma conta conjunta. Eu apresentei a mulher junto aos meus amigos como minha mulher. Eu a incluí no meu plano de... aí, isso é interessante, hein? O seguro de saúde da minha empresa, tá, permite que eu coloque uma companheira. Aí eu incluo a Maria, digo, olha, tá aqui a Maria. A Maria é minha companheira. Declarei que era minha companheira para o plano de saúde, junto aos meus amigos, fui ao banco, abri conta conjunta, mas ela morando na casa dela, eu morando na minha casa. Não tem esse papo dos dois morados juntos, não. Tá? Mas a união é a união estável. Durma você com essa, porque essa eu te peguei. Aí você achou que tinha que morar junto com a pessoa. Não tem que morar junto com a pessoa, não, cara. Basta que a sociedade entenda que vocês provaram que tem uma união estável. Tá? Se a sociedade entender dessa forma, tá? Até mesmo se você tiver um cachorrinho, vocês têm um cachorro, os dois cuidam. Você pega o cachorro depois da tua companheira e leva lá na veterinária, tá? Olha, cuida que ele teve um acidente, coisa e tal. Aí o cachorro é meu. Você diz que é teu, mas na verdade não é teu, é da tua mulher, ou da tua companheira, ou companheiro. Eu estou falando no caso meu, que sou hétero, enfim. Eu acho que seria da Maria, o cachorro dela, mas eu que levei veterinário e falei que era o meu cachorro. Mas depois eu me separo da Maria, ela vai lá na veterinária e diz, olha, tá aqui. Ele disse que o meu cachorro e o Rex era dele, isso prova que nós estávamos juntos. Tá? Acabou. São várias provas, por isso que está aí, olha. A coabitação não é elemento indispensável, não, hein? Mesmo morando um longe do outro, vocês estão numa união estável. Cara, o negócio é bem complexo realmente, mas é legal, né? A vara de família é competente para apreciar e julgar pedido de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva. Interessante essa parte. Uma união homoafetiva é considerada como uma unidade familiar. Se é uma unidade familiar, conforme a Constituição, tá, ela tem direito a essa união como qualquer matrimônio. Entende? Como qualquer casamento, a pessoa casou, olha, nós casamos. Tá? Então, quem é que vai cuidar numa hora de dissolver isso? É a vara de família. Não é a vara civil, não. O cara vai para a vara civil, não, eu vou dissolver. Não vai dissolver nada na vara civil. Vai na vara de família e diz, olha, nós estamos numa união homoafetiva, eu quero a separação. A separação se dá normalmente, tá? Vara de família. Entendeu essa aí? Essa é boa também, né? Vamos lá.
não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Atenção que isso aqui há controvérsia. Se você é casado, você pode ter uma união estável também fora do teu casamento. E é reconhecido. Ou seja, é incrível isso, são as coisas da justiça brasileira, tá? Casou, tem um amigo meu que diz, fuderou de caçarolê, eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma expressão que usa por aí. Você é casado, aí você tem uma mulher, ou enfim, ou um homem, não sei, a mulher tem um homem, fora do casamento tem uma relação, coisa e tal. Se você morrer, meu irmão, a tua viúva e a tua companheira concorrem na tua pensão, metade para cada um. Ah, mas ele era casado, nunca teve uma companheira. Mentira, ela prova junto à sociedade. Aquela história que eu falei anteriormente, ali junto aos amigos era apresentado como mulher, enfim, ele que pagava o mercado, iam ao mercado juntos os dois o tempo todo. Olha só, isso também. Então, também está comprovado a união estável. Tá? E se tiver filho, aí danou, aí está super comprovado. Entendeu? Que apesar de estar casado aqui, como disse, casado no papel aqui, ele também tem uma união estável lá. Isso é sim, é reconhecido como união estável simultânea ao casamento. O solteiro é que não pode ter 4 ou 5 uniões estáveis. Porque o solteiro ele pode ter situações, ele tem concubinas. Tá? Concubus, cubos do latim cama, concubus, o que divide a cama, que é diferente de companis, o que divide o pão. Tá? Esse panis é pão, companis, companheiro. Tá? Então, companheiro, tem gente aí que confunde com pênis, é outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver, né? É companis e concubus. Então, o solteiro fica prejudicado. Por quê? Porque ele tem uma aqui, tem outra ali, tem 4, 5 mulheres, sai aqui, sai ali. E como é que você vai reconhecer? Se você tinha a possibilidade. É porque com aquela, na situação do casado, ele não pode casar outra vez com a outra. Que aí é bigamia. Ele pode ter uma união estável com a outra. É casado aqui, mas tem união estável lá. Tá? Ele não pode casar outra vez lá, então ele é reconhecida a união estável mais o casamento. Já o solteiro não, ele pode casar a hora que ele quiser. Entende? Então ele tem 4, 5, então como é que ele vai querer? Ah, não, eu quero uma união estável com esse, uma união estável com aquele, uma união estável com ele. Que história é essa, irmão? Pô, se decida, hein? Se decida. Vamos lá, então, que nós estamos quase acabando. A existência de casamento válido não obsta ao reconhecimento da união estável, como eu disse, há uma controvérsia, diz que desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados. Há muita controvérsia na jurisprudência a respeito disso, que o homem casado, primeiro ele precisa ter uma separação de fato com a mulher para poder ter uma união estável com outra. Porque geralmente aquele casado ele vai lá para outro e diz, eu estou separado da minha mulher, ela dorme num quarto, eu durmo no outro, eu não tenho mais nada. Nós estamos separados em casa. Tá? Olha, conversa para boi dormir, nós já estamos cheios. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa, você dá uma ligadinha aí, ou manda o WhatsApp, ou e-mail, por aí vai, para Washington do Espírito Machado, Advogados Associados. Dá um bom fim de semana, tchau para todo mundo. Até a próxima, tá?